Se você chegou até esse vídeo, é porque você está louco para ver a resolução dessa questão muito massa da AFA 2023, a questão da indução eletromagnética. Veja só, uma espira CDE de resistência elétrica igual a 1 ohm em forma de um triângulo equilátero de lado 20 centímetros desliza sem atrito com velocidade constante de 30 centímetros por segundo da esquerda para a direita no plano XY. No semi-espaço x maior do que zero, existe um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da lousa que vale 2 teslas. Quanto é que é o valor da força aplicada por um agente externo na mesma direção e sentido da velocidade no instante em que esse triângulo, o vértice dele, está passando pela posição x igual a 15 centímetros, de modo que o triângulo esteja se movendo com a velocidade constante? Então pronto, a pergunta é, qual é a força para que ele esteja se movendo com a velocidade constante no instante em que ele passa pela posição x igual a 15 centímetros? Porque na verdade essa força vai mudando, entendeu? Para cada valor de x ali, a força varia, ele quer na posição x igual a 15 centímetros. Vamos então ver aqui a questão da geometria. Eu vou desenhar para você aqui, essa espira exatamente quando ela atinge a posição x igual a 15 centímetros. Então vamos inicialmente, pessoal, aplicar aqui, a tangente de 30 graus, nesse triângulo retângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que nesse momento o x vale 15 centímetros. E vamos achar então quanto é esse comprimento y. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, olha. E ela vai valer ali naquele triângulo y sobre x, sendo que o x vale 15 centímetros, Então fazendo aí a continha, você já está encontrando que aquele comprimento y vale 5 raiz de 3 centímetros. Na sequência, eu vou aplicar a lei de Faraday para calcular a força eletromotriz induzida que vai surgir nessa espira metálica, condutora, quando ela passa pela posição x igual a 15 centímetros. Vamos então aplicar a lei de Faraday. Então, essa força eletromotriz induzida vale menos delta fluxo delta T. Esse fluxo que atravessa aquela espira, vai ser BA cosseno de 0 grau. O cosseno de 0 grau é 1. Fica somente BA, Então, a gente está querendo calcular a variação do fluxo. Mas você percebe que naquela situação, o campo é constante, o B é constante. Então, na hora de calcular essa variação, eu posso colocar o B em evidência. Nesse ponto da resolução, nós chegamos aqui a uma parte bem sutil que eu preciso contar para você. Olha, esse termo aqui, ΔA, chama-se a área varrida por aquela espira no intervalo de tempo ΔT. Como é que seria isso, professor? Perceba que a parte da espira triangular que interessa para a gente é a parte que está dentro do campo magnético. Então é essa que eu destaquei aqui de vermelho. Veja essa porção vermelha. É ela que está dentro do campo magnético. Então, a força eletromotriz induzida vai aparecer nessa parte vermelha, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse triângulo, essa parte vermelha, sofrer um deslocamento num intervalo de tempo ΔT, para a gente ver qual é a área varrida por aquele segmento vermelho, parece uma letra V, no intervalo de tempo ΔT. Considere que aquele triângulo vermelho está nessa posição, se movendo para a direita, com uma velocidade constante V, e aí você sabe que após o intervalo de tempo ΔT, ele terá percorrido um deslocamento horizontal, quanto? V ΔT. Então vamos desenhar esse triângulo após ΔT. Esse termo ΔA corresponde a essa área vermelha que eu estou mostrando aqui na figura. É a área varrida por essa letra V quando ela se desloca V ΔT na horizontal. Aí, professor, como é que eu vou calcular essa área varrida? Olha só a estratégia como é bem simples. Lá na geometria espacial a gente aprende um princípio que chama-se princípio de Cavalieri. Na geometria plana a gente pode pensar de uma maneira semelhante. Olha só qual é a ideia para você calcular essa área bem fácil. Essa área vermelha é exatamente igual à área vermelha desse retângulo de base igual, V ΔT, e mesma altura, 2y. Isso, 2y. Por quê, professor? Basta você perceber que cada segmentozinho vermelho daqueles que eu desenhei aqui tem um segmento correspondente na mesma posição
e no mesmo tamanho, né, na outra figura. Então, professor, toda vez vai ser um retângulo, toda vez. Aqui tem uma letra V, né? Mas poderia ser uma letra W, poderia ser uma letra C, uma letra R. Quando ela deslocar no intervalo de tempo ΔT, né, a área varrida sempre vai ser V ΔT vezes essa altura aqui na vertical. Então, vamos escrever o valor da área varrida nessa expressão. A área varrida, base vezes a altura. V ΔT vezes 2y. Dividido pelo mesmo ΔT, ó. Por isso, moçada, que esse ΔT, ó, corta com esse ΔT. Esse ΔT, ele era infinitesimal, viu? É um ΔT tendendo a zero. A gente dá um deslocamento mínimo ali, ó, naquela espira, né? Só pra gente ver quanto seria essa área varrida, entendeu? Mas você percebe que o ΔT é irrelevante, porque ele vai cortar aqui, olha. De modo que nós já temos uma expressão para força eletromotriz que vai surgir nesse trecho vermelho da espira, quando, né, ela estiver nessa posição, quando ela estiver avançado uma distância x igual a 15 centímetros dentro do campo magnético. Só interessa a parte da espira que está dentro do campo magnético na hora de calcular a força eletromotriz induzida. O aluno deve pensar em, bom, já tenho a força eletromotriz induzida, já tenho a resistência elétrica, vou calcular qual é a corrente elétrica induzida que vai aparecer na espira, e aí depois eu vou calcular qual é a força magnética que vai surgir em cada pedaço do triângulo que está dentro do campo magnético, para depois eu achar a força resultante dessas duas forças, né? Alguém estaria pensando dessa maneira. Como a questão falou que esse triângulo está se movendo com velocidade constante, a força que o operador vai aplicar para um lado, ó, tem que cancelar a força magnética para o outro lado. Ó. Mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários. Para a velocidade ser constante, não é verdade? Então uma coisa eu já sei, eu tenho que calcular a força magnética resultante, porque a força do operador vai ter que ter o mesmo módulo dessa força magnética resultante. Só que a grande sacada para calcular a força magnética resultante sem sofrer é essa sacada linda que eu vou te dar agora, entendeu? Professor, meu primo foi calcular a força magnética nesse pedaço, calculou a força magnética nesse outro e depois achou, né, a força magnética resultante. Não, essa aí é a maneira normal, né? Mas eu vou te mostrar a sacada linda. Sabe qual é o argumento para resolver essa questão mais rápido? É você alegar a conservação da energia. O que está por trás da lei de Faraday-Lenz? Nos bastidores, nas entrelinhas, é o quê? A conservação da energia. O trabalho realizado pelo operador, né, ó, ao deslocar essa espira num movimento forçado, né? Essa energia que ele gasta nesse processo está simultaneamente se transformando em energia elétrica naquela espira. Então eu posso alegar dizendo o seguinte: a energia que o operador está gastando nesse processo é exatamente igual à energia elétrica que está aparecendo na espira simultaneamente. Bom, professor, então em vez de falar energia, eu posso falar em potência? Pode, mais prático. A potência mecânica que o operador está desenvolvendo ao puxar essa espira é igual à potência elétrica que está aparecendo simultaneamente lá na espira. Por quê? Conservação da energia. Então vamos fazer essa consideração energética. A potência mecânica é igual à potência elétrica e tu já vai descobrir o valor da força desejada sem precisar calcular a corrente elétrica. Quanto é que vale a potência instantânea desenvolvida pelo operador naquela posição x igual a 15 centímetros? Olha, a potência mecânica vai ser a força vezes a velocidade naquele instante. São valores instantâneos, tá legal? A potência elétrica, então, eu vou fazer como sendo E ao quadrado sobre R, né? Onde essa força eletromotriz, olha, você já tem aqui a expressão literal dela. Vamos substituí-la nessa posição. Então, a força do operador vezes a velocidade, que é 0,3 metro por segundo, é igual a 2B, o B vale 2 tesla, velocidade 0,3 metro por segundo. Esse Y, pessoal, que eu já tinha calculado lá em cima, tem que passar para metro, hein? 5 raiz de 3 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado, dividido pela resistência que vale 1. Então, meu amigo, agora é só fazer essa continha e você vai encontrar a força que o operador está aplicando. Então, finalizando essa continha, você encontra a expressão final da força, 36 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, pessoal, você percebe que essa questão, né, teve algumas sacadas bem interessantes. A primeira sacada é você entender que essa tal de área varrida,
toda vez ela vai acabar sendo a área de um retângulo. Qualquer formato de figura que eu desloque, a área varrida dela sempre vai ser um retângulo. Primeiro detalhe importante. O outro argumento legal é esse lance da conservação da energia, que é muito comum em questões de indução eletromagnética, né? E tem questões do ITA que a resolução só tem como fazer utilizando energia. Então é um argumento que ganhou muito tempo, não é verdade? Bom, então finalmente a resposta correta dessa questão da AFA, né? Letra D de dado, 36 milinewtons. Se você gostou dessa resolução, deixe um like, deixe aí o seu joinha. Se você ainda não estiver inscrito no meu canal, inscreva-se. Nós estamos semanalmente postando aqui novos vídeos de muita qualidade para você que gosta de uma física de escolas militares. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Vou levar essa lousa, vou mandar fazer um grafite dela, vou botar lá na sala. A esposa vai ficar pé da vida, mas vou deixar lá registrado. A figura, mano, com esse quadriculado, ajuda que só a fazer a figura igualzinha, né?